Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligar aqui no Grid. Meu nome é Stick, comigo sempre ele, Augusto Roque. E hoje nós temos um convidado muito especial, pessoal. Ele já está aqui com a gente, já podem vê-lo. Raí Caldato, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Boa noite, Dan, boa noite, Roque, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É uma alegria estar aqui para bater um papo com vocês sobre automobilismo. Muito obrigado, Raí. E, primeiramente, antes de começar aqui a nossa live, parabenizá-lo pelo Dia Mundial do Design Gráfico, hoje, 27 Exatamente. de abril. Aí a gente não esqueceu, pessoal, não esqueceu. Legal. Pô, fico contente. Fico contente. Meus parabéns. Uma profissão tão importante que nem todo mundo dá valor, né? A gente vê... É verdade. A gente vê o design em tudo, né? Aliás, em todas as formas. Isso, o design gráfico, o design de produto, é uma profissão bastante sacrificada. Você tem de amar muito o que faz e ter plena convicção dessa profissão. Você imagina, meu pai e minha mãe são médicos, tá? Você tenta imaginar a bomba atômica que foi quando eu não quis fazer medicina, né? Mas a bomba atômica foi mais na família, tá? Porque meu pai e minha mãe foram muito parceiros, me apoiaram, porque viram o dom do desenho desde criança. Mas o resto da família, assim, tio, tia, vovó, caramba, mas como assim, pô? Vai pegar tudo de bandeja, só seguir na clínica e tá tudo certo, né? Então, tende a amar muito, mas eu sou muito feliz pela profissão que eu escolhi, graças a Deus. É verdade. A tua história lembra a minha. Meu pai é dentista e é a mesma Olha questão, que legal, né? que o consultório está pronto aqui. Exatamente. Os pacientes estão aí. Exatamente. Minha também. Meu pai é engenheiro, meu irmão médico, outra irmã advogada e outra dentista, e eu um simples jornalista. Mas e Raí, vamos aproveitar e falar um pouquinho da sua profissão. Aliás, dando boas-vindas a todos que estão assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, pessoal, vocês podem deixar seu comentário aqui para o Raí Caldato. Podem deixar suas perguntas. Sim, a gente vai chegar naquela área que vocês querem. A gente já sabe o que vocês querem perguntar para ele. A gente vai chegar nessa área. Mas antes, Raí, gostaria de perguntar, já que você falou um pouquinho aí da profissão, falou dos seus pais aí que são médicos, como você se descobriu como design gráfico? Porque quando a gente é pequeno, normalmente a gente começa a desenvolver nossas habilidades. Como você se descobriu nessa área? Olha, eu dei muita sorte, eu tive muita sorte de sempre saber o que eu queria fazer. Na verdade, a minha única dúvida foi como direcionar o meu desenho, né? Para que eu pudesse estar próximo dos meus hobbies, das minhas paixões, né? Que no caso é aviação e automobilismo. Eu gosto de aviação praticamente tanto quanto eu gosto de automobilismo, né? E na realidade, se confunde com a minha existência, porque eu adorava desenhar. Eu brinco que eu saí barato para meu pai e para minha mãe, porque molecadinha pedia, né? Autorama, pedia os brinquedos, carrinho de ferro, carrinho de controle remoto, e na maioria das vezes eu queria lápis de cor, canetinha, régua, compasso, esquadro, um calhamaço de sulfite, para mim estava bom. E teve um episódio muito interessante na minha infância, que isso eu estou falando antes do primário, tá? Na minha época era o pré, que uma professora chamou naquela reunião de pais e professores que sempre tem, né, no meio do ano, no fim do ano. Eu lembro a professora tia Solange chamou a minha mãe, porque eu era o único que desenhava casinha, aquelas coisas em perspectiva, isométrica. Então, todo mundo desenhava aquela casinha clássica, né, com aquela arvorezinha, o carrinho de... Eu fazia o carrinho em perspectiva, 3/4, com farolzinho, grade, tudo já em perspectiva. Adorava desenhar avião, carro de corrida. E sem querer me gabar, para a época era bem impressionante assim, o nível do desenho, né? Eu desenhava de memória, assim, eu ia no aeroporto buscar meus avós, que eram de Fortaleza. Aí eu falava, chegava, adorava, puta, Boeing 727. Chegava em casa e desenhava o Boeing 727 direitinho, com a terceira tomada de ar na cauda do avião, etc. Então, assim, muito, muito de detalhe. Então, assim, sempre foi muito evidente que o desenho faria parte da minha vida.
O que houve um pouco de conflito, para não chamar de conflito, foi assim, talvez cair para o lado da engenharia, que eu cheguei a cogitar, né? Mas alguma coisa que tivesse ligado ao desenho. Aí na adolescência eu cogitei o jornalismo também, mas nesse caso para estar perto do automobilismo, né? Mas ficou claro que era o desenho mesmo e não teve como escapar. Então, assim, para mim nunca foi, desde que a minha memória alcança, eu desenho. Então, estava no sangue mesmo. É bem legal. Bom, eu também sou super fã de automobilismo e eu resumia a desenhar pista. Ao invés de ficar anotando as lições de casa na escola, eu ficava desenhando pista na carteira. Não muito, eu recebia bronca dos professores. Eu acho que todos nós, né, Rock, né, Raí? Todos nós, quando pequeno, apaixonado por automobilismo, a gente desenhava alguma coisa. O pessoal, quando usava só uma folha para fazer algum desenho, eu desenhava a pista em várias folhas e o carro em uma das partes só da pista. Era ridículo, mas era o meu desenho de automobilismo. Era 2D, não era em perspectiva nem nada, Raí. Eu lembro que uma vez eu fui mandado para professor de biologia, me colocou para fora da classe que eu estava desenhando um Jordan J191, aquela 7-Up Jordan, né? Que veio a ser da estreia, né? Do Schumacher, né? E aí, quando eu vi assim no meio da aula, tava nem aí, a professora também, né? Moleque, tinha 15 anos. A professora via bonito o desenho, mas vai terminar ele lá fora, né? Então, era um vício desenhar, era desenhar o tempo inteiro. Então, desenhava na aula, desenhava em casa. Não tinha o que fazer nas férias, um dia chuvoso, não dava para andar de bicicleta, que é uma coisa que eu fazia muito. Vamos desenhar. Então era isso. Então é um caso nítido de talento, que eu vejo. Hoje eu tenho até uma amiga minha que ela desenha muito bem. Ela até faz quadro de desenho dos animais para o pessoal que quer guardar uma lembrança, né, deles. Mas ela fala, não é talento. No meu caso, é treino. Eu fui atrás, eu desenhava palitinho como todo mundo quando era pequeno, mas você, pelo que você me informa, já mandava perspectiva, tudo. Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa para melhorar, se profissionalizar, ou sempre foi autodidata mesmo? Não, eu fiz a faculdade, né? Eu fiz faculdade de desenho industrial na FAP, em São Paulo. Mas é o que eu digo, meio que formalizou muita coisa que eu já era autodidata, né? É claro que é bom você ter conhecimentos gerais de cultura da arte, principalmente, técnicas de desenho, de perspectiva, mas para mim foi muito tranquilo a faculdade, porque instintivamente, de maneira autodidata, eu, muito antes da época de faculdade, já pesquisava, comprava umas revistas de desenho. Pô, vocês lembram no ano passado que a gente perdeu, não sei quem é da minha época, talvez lembre, mas o Daniel Azulay. Sim, sim. Né? Ele tinha umas revistinhas que ensinava a desenhar, e o programa dele também, e eu prestava muita atenção. Sim, é verdade. Então, aquilo me ajudou muito, cara. E assim, muito de copiar também, eu fazia muito, que na faculdade também tem desenho de observação, então eu gostava de desenhar de memória, depois para conferir se batia, e desenhava de observação mesmo, pegava as 4 rodas, revista 4 rodas, e ficava desenhando lá, Passat, Gol Quadrado, os carros da minha infância, né? Sim. E assim, se aprende muito observando. Outra coisa que me ensinou muito a desenhar foi montar modelo de plastimodelismo. Então, adorava montar avião e carro de corrida, né? E aquilo é uma aula para você conhecer dos carros, dos aviões. É sensacional. E te ensina a desenhar também. É fantástico. Legal, Raí. E aproveitando agora, vou até colocar uma pergunta aqui de um inscrito nosso, o G Será, que aliás é famoso na internet, você já deve conhecer. Aí, G Será, você é o famoso aqui, G Será. Mas chegando agora, a gente falou aqui da sua parte de infância, como se deu aí para você entrar na área, né, de design. E vou colocar a pergunta dele aqui, ele pergunta o seguinte: Raí, qual foi o primeiro capacete que você tentou desenhar? Você se lembra? Eu quero colocar essa pergunta dele para já começar a puxar para o tema automobilismo. Vamos começar por isso. Você se lembra quando você tentou desenhar o seu primeiro capacete? Sim, eu me lembro direitinho. Eu devia estar na 8ª série, não profissionalmente, tá? Diga-se como
um desenho aleatório. Eu estava na 8ª série, mas no 7ª, 8ª série, estava no Colégio Coração de Jesus, estou puxando a memória aqui, e eu fiz um capacete que seria o meu capacete, que seria o do Thierry Boutsen, né? Sim. Com fundo amarelo e aquelas listrinhas que se cruzam, né? Verde, amarelo e azul, né? E eu falava que esse ia ser meu capacete. E eu ficava brincando também, que da mesma maneira que eu desenhava carro, gostava de imaginar capacetes fictícios, né? Mas o primeiro capacete que eu fiz foi esse. Eu lembro direitinho. Era o que seria o meu capacete. Acho que todo mundo que gosta de corrida já fez um exercício, mesmo que mentalmente, de como seria o próprio capacete. Como né? seria. E eu adorava aquele do Boutsen. Tinha aqueles apontadores de capacete. Nossa, eu tive vários. Verdade. Eu pintava aquilo. Tive vários, é muito legal. Rock tirou do fundo do baú. Mas era o rock dos meus. Mas era o treino. Eu tenho o capacete do Mário Andretti, que era mais fácil. Sim. Né? Meu pai sempre gostou também de automobilismo, montava e eu pegava os Color Jean, né, para ficar brincando um pouquinho. Né? Nossa, muito legal. E eu tenho isso, está na casa dos meus pais. Eu tenho um capacete desse que eu fiz com a bandeira do Brasil. E ficou muito parecido com o capacete do Christian, que ele correu a Indianapolis 500 de 95. Olha, nossa, eu já vi esse capacete em algum lugar. Olha que bacana. Não, você sabe que essa coisa de... Às vezes a gente cria umas coisas, é uma coisa muito interessante isso. Eu me lembro que em 91, o MP46, né, a McLaren MP46, ela nasceu um carro muito antigo. Se você ver a filosofia de aerodinâmica daquela temporada, o 46 ele era bem defasado aerodinamicamente. Tanto que ele era conterrâneo do Tyrrell, que tinha, né, já tinha o bico alto, do Benetton B191, o Jordan, que a gente falou agora há pouco. E eu me lembro uma vez que eu comecei deixa eu desenhar uma McLaren de bico alto, né? Isso em 91. Eu estava brincando no caderno da escola, fiz um MP47 fictício com um bico alto, né? E aí chegou no ano seguinte, 93, o MP48 ficou bem parecido com o que eu tinha feito. É muito engraçado. Às vezes a gente acaba acertando sem querer. É verdade, é verdade. E a gente não conta isso, né? Fica registrado nos cadernos, é muito interessante. É bom demais. Aliás, falando em design, o design do capacete do Senna é um ícone, não só do ponto de vista visual, mas de design, né? Você identifica, e a gente está vendo dois deles aí atrás. Isso. A primeira e a última vitória, né? Show de Portugal bola. 85 e Austrália 93. Né? E a gente vê a importância disso. E perdeu um pouco isso nos dias atuais, né? Como que você enxerga? Sendo um mestre, né, no design, imagina, como você enxerga esse novo rumo, né, do visual e tudo mais? Bom, eu pela idade que eu tenho, eu comecei a acompanhar Fórmula 1, que a minha memória alcança, né, vamos dizer assim, entre 82 e 83. Né, o segundo título do Nelson é bem nítido para mim. E eu cresci com uma cultura visual de capacetes clássicos. Tá? Eu trabalho, né, a gente tem de se adaptar a todos os estilos, né, a gente não pode ser cabeça dura e não, só faço clássico, isso não existe, né? A gente precisa atender o mercado, mas se você me pedir uma criação com mais liberdade, eu vou sempre pender para um clássico modernizado, um mix, né? Mas eu acredito que aquela velha máxima que não vale só para o design, mas o menos é mais, né? Então, para você identificar a longa distância um piloto na pista, é muito mais fácil que se tenha poucos traços e poucas cores, né? Então, embora, por exemplo, hoje tem capacetes muito bonitos, eu acho, do ponto de vista, são muito bem trabalhados, com muitos detalhes, efeitos e tal, mas são poucos aqueles que você tem uma identificação rápida e instantânea, né? Como era, eu lembro, eu fui para Interlagos de 1990 em diante, né? Foram 30 anos seguidos até a pandemia nos tirar o GP Brasil do ano passado.
E eu me lembro, muito marcante, você lá no setor G, na reta oposta, você conseguia ver um trecho da reta dos boxes, né? Logo Sim. depois do café ali, pouco depois da entrada dos boxes, a reta ela dá uma inclinada assim, que você vê lá do setor G, a reta oposta. E era, o Senna não precisa fazer a menor força. Tinha duas McLaren, aquele capacetinho amarelo, entendeu? Você já sabia. Então, são coisas assim que hoje talvez a gente tenha perdido, né? Nós somos conterrâneos do setor G. Né? Legal, legal. Também a história não começou lá. E aí, é bem isso. A gente via no começo da reta, todo mundo ficava pendurado para tentar ver quem era, né? Quando não tinha ralo e tudo mais. Era muito fácil identificar quem era pelo capacete. Era muito legal, né? E aí você tinha aquele trecho da reta dos boxes, aí entrava a torre e os boxes. Sim. Aí a gente meio que contava, olhava assim, calculava o prédio e já olhava para esse do Senna, né? É isso aí. Para ver ele aparecer. Isso. Sim. Aliás, em 2008, foi assim que a gente descobriu que o Vettel não tinha telão na época. Não sei se você estava no G em 2008. Em 2008 eu estava... que foi a famosa corrida do Massa, né? Do Massa. Estava no M, estava no setor M. Estava no M. A gente estava na freada do S. Daniel e eu, a gente estava no G e a gente estava pulando já na hora que o Vettel passa, e a gente reconheceu pelo capacete. Olha só que legal. Porque estava chovendo, não dava para ver nada, né? E aí, enfim, a história conta. O capacete ele, se muito bem feito, ele vira a identidade do piloto, né? Exatamente. E Raí, vou até colocar agora aqui a pergunta do G Ceará, porque ele está falando aqui também, obviamente, dos capacetes, né, dos designs atuais e dos antigos. Ele pergunta o que você acha dos designs atuais, anos 2000, né, para frente, e os designs dos anos 70 e 80. Você já falou um pouco sobre isso, mas ele pergunta para você, qual você prefere em termos de identidade visual? Eu acho que vai falar um pouquinho do Thierry Boutsen aí, mas vamos esperar a sua resposta. Sim, eu acho, né, como eu disse, Senhora, é o seguinte, eu preciso ter a mente aberta, até porque eu trabalho com isso. Então a gente tem que ser versátil e se adaptar. Mas eu acho que a escola dos anos 70 e 80, que são escolas mais minimalistas, né, de cores e de formas, no papel de identidade visual, são os melhores. Por quê? Fácil identificação, rápida assimilação. É igual quando você vai criar uma marca, né, um logotipo. Quanto menos elementos gráficos, quanto mais rápida for a assimilação da mensagem, melhor. Isso vale para os capacetes, principalmente em carros que andam a 300 por hora. Então, é bom que essa identificação seja feita à distância também, pelo tamanho dos circuitos, a visibilidade e tal. Mas se você pegar os capacetes dos anos 70, você tem do próprio Emerson, que é sensacional, do Clay Regazzoni, que pouca gente fala, mas eu acho espetacular, né? Né? E o Jochen Mass também era muito bonito, o Villeneuve, o Mário Andretti simples, mas eu achava legal o capacete prata, né? Que não tinha capacete prata, com a bandeira dos Estados Unidos, né? E o capacete do Wilson Fittipaldi, né? Do Wilsinho, que depois o Christian inverteu as cores para pegar os brasileiros também, né? E agora, assim, dos anos 80, que eu acho... É que o Piquet, ele pegou o finalzinho de 70, né? Ele estreou em 79, né? Pela Ensign, né? Se eu não me engano. 78, se eu não me engano. Mas 78, 79. Pela equipe Ensign, né? Se eu não me engano. Aí eu li... Aquele capacete da Gota, para mim, é um ícone, cara. Em termos de design, assim, eu considero o melhor da história, cara. Porque ele apresenta movimento de qualquer ângulo que você o olhe. Antes ele era só a costura da bola de tênis. Ele não tinha gota. Aí o Cid Mosca que teve a ideia de incluir a gota na lateral e no topo. E aí foi a perfeição, né? Eu acho que é um capacete que mesmo parado, você coloca ele em cima da mesa, assim, na sua frente, ele está em movimento, né? E aí ele tem rápida identificação, fácil assimilação, né? Olha aí. É mais fácil de ver. Bacana. É isso mesmo. Então é um capacete que você criou a marca de uma família, né?
Hoje a Piquet Sports usa a Gota, o Nelsinho, Pedro Piquet. Sim. Quer dizer, cara, o design do capacete deu uma origem a uma marca, entendeu? Então é assim, para você ver como é feliz esse desenho. É verdade. E o do Thierry Boutsen, então anos 80 tem um monte, né? Sou suspeito, mas vários do Cid Mosca, Roberto Moreno, Maurício Gugelmin, eu acho demais. O do Maurício Gugelmin, naquela Marte azul clarinha, ou na Leighton House, como queiram, é uma combinação matadora de capacete com carro. E é engraçado, porque o capacete do Gugelmin tinha muitos elementos, né, para a Sim, época. E ele já formava época. Era um degradê, só que sem degradê fatiado, né? Sim. E Aí realmente era super bonito. Né? Aí você tem um do Senna que dispensa comentários, né? É maravilhoso. E principalmente nessa versão de 85, aqui atrás de mim, isso aqui, o amarelo flor, aqui, ó, foi muito inovador para a época, né? Aquele amarelo fluorescente, não tinha. E no carro preto, o contraste era espetacular, né? Você vê na chuva ele acendia mais ainda. Então, naquela primeira vitória do Ayrton, só dava o capacete dele, né? Era uma coisa fantástica. Então tem o Thierry Boutsen, que é outro capacete que eu adoro. Tem o capacete do Nigel Mansell, é espetacular. Muito legal. O capacete do Alesi, que é o do Hélio de Angelis, também é espetacular, né? E o Alan Prost também. O Alan Prost era um capacete que estava muito à frente do tempo dele, na minha opinião. Talvez ele não tenha sido tão cultuado ou valorizado na época, mas eu olho para o capacete do Prost hoje e falo, nossa, cara, o cara estava muito à frente do tempo em termos de design. Eu acho sensacional. E é engraçado, porque ele parte muito de um movimento que o próprio Patrese tinha, né? De faixas. De faixas. Né? Do Patrese era muito legal. Do Patrese muito... Aliás, outra combinação matadora... Qual que era aquela braba que o pessoal chama de skate? BT50? Era de 86. De 86. Aquela braba rambachinha, né? Isso. Era o skate. Esqueci o BT. Mas já era 50 alguma coisa. Eu sei que aquele carro com o capacete do Patrese era perfeito, cara. Era perfeito, absolutamente perfeito. Mas aí, e continuando a falar dos capacetes, você falou bastante em capacete da década de 70, 80, 90 até, mas a gente não falou de nenhum mais recente aí, de 2010 para cá. Vamos falar, porque assim, eu, como também sou mais saudosista, como o próprio GCR aí falou que a gente está entregando a idade aqui, falando de apresentador de capacete, também não sou novinho, pessoal, mas... Eu vejo, por exemplo, que houve até uma perda de identidade dos pilotos hoje em dia, porque eu me lembro que o Vettel, por exemplo, cada corrida ele trocava o capacete, chegou uma época que ele fazia isso. Sim. Daí não ficava, muitos achavam bonito, ok, opinião de cada um, mas isso me incomodava. Eu mas também. Sem falar, não ia perguntar isso, mas tá respondido. Tá respondido. Mas para você, dos capacetes atuais, tem algum que te agrada? Claro, vamos falar do Hamilton um pouquinho depois. Sim, vamos deixar Mas isso. Dos outros aí no começo de 2010, anos 2000 até para cá, tem algum aí que você fala, nossa, esse sim foi um capacete, pelo menos para a época, bem diferente, bem bonito? Olha, eu gosto muito da sequência de designs do Kimi Raikkonen. Ele vai dando umas mudadas, mas essencialmente ele mantém aquele elemento que lembra um 7 aqui na lateral. Eu acho muito bacana. Ele foi mudando as cores e foi se modernizando até hoje, mas mantendo a essência. Né? Pegando os 2000, o capacete do Schumacher todo vermelho, né? A fase dele Ferrari, né? Que o capacete ficou vermelho, eu acho muito bonito. Vamos pegar, deixa eu ver quem mais. Anos 2000, então finalzinho de 90, dos anos 90, mas 2000. Então, o capacete do Coulthard é sensacional pela simplicidade, pela identificação com a Escócia. O capacete do Mika Hakkinen também, eu acho espetacular.
O do Damon Hill, mas o do Damon Hill é igual ao do pai, que é dos 70. Eu ia falar esse, mas eu lembrei, putz, é igual do pai. Nossa, melhor eu não comentar, deixa aqui. É que eu tô pensando alto falando. Mas aí eu gosto também, quer ver? O capacete do Kubica. O capacete do Kubica é muito legal. Ele é um moderno, assim, mas não é tão carregado, entendeu? De elemento. Ele já pende para o moderno, mas ele não é tão carregado de elemento gráfico, né? E aí você tem vamos ver, o do Bruno Senna, eu acho sensacional. Estou lembrando aqui os brasileiros, né? Então, Bruno Senna eu acho um espetáculo, né? O Cid, ele fez um redesign no capacete do Ayrton, dando um pouco mais de movimento, e incluindo o azul, né? Então, o capacete do Bruno Senna foi inspiração para o meu capacete, que ficou pronto aí uns 15 dias atrás. Opa! Tá lá no meu Instagram, quem puder ver depois. Depois olhem lá, pessoal, o Instagram do... Tá lá, né? Isso. Aí E do grid atual, para pegar os atuais, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho do Vettel sensacional, aquele branco com as faixinhas da Alemanha, descentralizado, né? Ele pega o eixo central e desloca para a direita. Eu acho sensacional. Aqui esse ano puseram um degradê de rosa por causa da BWT, mas o capacete do Vettel eu acho muito bom. O capacete do Lando Norris é muito bom, né? O Lando Norris, aquele que foi pintado pelas crianças. Norris. Que faltou o S, né? E todo mundo só viu isso. Foi bem legal a ação, né? A ação foi muito bacana. Imagina, essa garotinha não vai esquecer nunca mais, né? Isso daí. Exatamente. E tem capacetes, assim, que são releituras de clássicos, como os capacetes que eu faço também para o Pietro e para o Enzo Fittipaldi, né? Que pega sempre as cores do Emerson Fittipaldi, né? Mantém aquela parte vermelha frontal do Emerson, que foi a última versão do Emerson na Indy. E eles deram sequência. E a gente já fez vermelho com branco, vermelho com azul, igual o Emerson. E atualmente está todo vermelho, tá uma pegada meio Schumacher, assim. Tá bem vermelhão. E no carro da Haas, ano passado, o Pietro, nas 2 últimas corridas, ficou muito bom aquele vermelhão ficou muito bonito. No carro da Haas, né? Aliás, o vermelho do Schumacher veio para não confundir com o do Rubinho, né? Exatamente, porque aí, ia ficar complicado, porque o Ed Irvine, quando ele estava com o Ed Irvine, né, nos primeiros anos dele na Ferrari, o capacete do Ed Irvine já era, né? Que, aliás, o capacete do Irvine era idêntico ao do Senna, né? Vocês sabem disso, né? A história... Era literalmente idêntico. Quando ele corria no Japão, né? Sim. Ele usava o capacete idêntico ao do Senna. Foi para a Fórmula 1, o pessoal falou, não dá para... Ele adotou um vermelho com as faixas em verde, né? E aí, o capacete branco do Schumacher ficou ótimo. Mas aí, quando chegou o Rubinho, realmente... A mesma coisa aconteceu na Mercedes, né? Quando o Lewis chegou com o Nico, né? O Nico com amarelo flúor, o Lewis com amarelo ouro. Uma bagunça. E falando em Hamilton, você tem a honra de desenhar os capacetes do Hamilton. Conta como foi essa história e tudo mais. Aliás, antes de começar a história do Hamilton, vou cortar vocês um pouco. Pessoal, desculpem no comentário. Eu sei que já querem falar do Hamilton, é isso que o pessoal mais quer aqui. Mas antes de falar do Hamilton, gostaria de perguntar para você, Raí, como deu-se o seu início com o trabalho em automobilismo? Porque não foi com o Hamilton, já veio de antes. Isso. Como é que foi? Bem lembrado isso. E em 2010, foi o primeiro ano do Bruno Senna. Foi aquele ano das equipes nanicas, vamos dizer assim, né? Infelizmente, que foi a Espanha, né? Que era para ser a Campus Meta. Vocês se lembram que aquele ano tinha aprovado um teto orçamentário? Sim. Né? Que não foi. E que aí a Ferrari fez o favor de derrubar, né? Tanto que a Ferrari sendo Ferrari, né? Tanto que o Adrian Campos vendeu a equipe para o Colin Cole, se eu não me engano, e mudou o nome de Campus Meta para Espanha, né? Então o carro nasceu muito fraco. A Verde é a mesma coisa, o Lucas de Grassi. Então o Bruno e o Lucas sofreram muito, né, em 2010. Mas enfim,
o Brasil estava muito empolgado com o nome Senna de novo na Fórmula 1 e tal. O Bruno fez muitas ações de marketing naquele ano. E eles lançaram um concurso chamado Helmet Challenge, né? Porque o Ayrton Senna, em 2010, completaria 50 anos de idade. Então, eles lançaram um concurso através do site. Eles criaram um hot site especial para o concurso, onde você tinha que criar um capacete em homenagem aos 50 anos que o Ayrton faria naquele ano, e que o Bruno usaria em algum GP. Estava na cara que seria no GP Brasil, né? Eles não definiram, mas falaram em algum GP. E como o concurso foi, se eu não me engano, o concurso foi lançado em setembro, o resultado acho que saiu em outubro e o GP em novembro. Então era natural que fosse no GP Brasil. Então o concurso funcionou da seguinte maneira. Primeiro você passava por uma peneira de, você podia mandar isso. Gente do mundo todo mandou, né? Acho que foram mais de 8 mil desenhos. E aí tinha um júri lá. Tinha o Cid Mosca, o Alan Mosca, o filho dele, com quem eu trabalho hoje. E tinha o pessoal do Instituto, o próprio Bruno Senna. Então tinha um júri que fez uma peneira de 5. E eu já entrei nessa peneira aí. E depois, esses 5 foi por uma votação popular. Eu acho que essa votação popular deve ter ficado uma semana no ar, se eu não me engano. Se não foi uma semana, um pouco menos, tipo de quarta até domingo. E aí a gente acabou ganhando esse concurso. E foi como eu cheguei a ter contato com o pessoal da CID, né? com o Alan Mosca, principalmente, que era com quem eu fui trocando ideia depois para tirar dúvida para execução da pintura. E eu fico muito honrado. Eu acabei que eu não conhecia o Cid Mosca. É uma coisa que eu era muito, que hoje eu melhorei bastante, que era tímido. Eu mesmo gostando assim, de corrida e tudo mais, morei em São Paulo, fiz faculdade de São Paulo, eu nunca tive coragem de ir lá no estúdio, sabe? Achando que era uma coisa muito distante, muito formal. Nossa, acho que tem que marcar a hora. Hoje você conhece o Alan Mosca de uma simplicidade, ele e a Estela. Eles são gente como a gente. Eu faço questão de convidá-los aí lá quando acabar essa pandemia. Eu recebo vocês pessoalmente lá, a gente marca, almoça junto, toma um café junto, vocês vão ver como é um ambiente leve, descontraído. Né? Sem dúvida. Uma roda de bar. Uma roda de bar, exatamente. Lá vocês vão adorar. Então eu tive esse contato com o Alan, e o mais bacana é saber que um dos últimos capacetes que quando o Cid pintou meu capacete. Então, foi um dos últimos trabalhos que ele fez ainda com saúde, né? Ele já estava doentinho. E o Cid veio a falecer em 2011. E aí depois que o Cid foi embora, a gente ficou mais um tempo, eu e o Alan se falando, mas assim, por Facebook, de um comentar a postagem do outro, nada muito assim. Beleza, aí em 2012 teve um concurso de pintura de aeronave, só que para simulador de voo, não aeronave real, infelizmente. Esse é um sonho que eu ainda quero realizar, fazer pintura de uma companhia aérea, né? Se Deus quiser, ainda hei de conseguir. Mas e o que acontece? Eu ganhei esse concurso de pintura de aeronave, de um fabricante de software de simulador de voo, para eles usarem a pintura no simulador de voo deles, né, no modelo do Boeing 777-200. E aí o Alan ficou encantado e tal, e me fez o convite. Não, a gente tem que trabalhar junto. Tá? Então, em 2012, eu recebi o convite, e estamos aí há quase 10 anos. No que vem a gente faz 10 anos de parceria aí. E assim, eu até na época eu falei para ela, olha, não precisa ficar me divulgando, entendeu? Não precisa, porque eu sei que ele até me falou, é a primeira vez que a gente vai fazer na história da CID de alguém que não é da família, chamar alguém de fora, né? Mas o meu pai enxergou os traços dele nos seus traços, né? É uma honra. Quando o Alan conta essa história para mim, eu fico arrepiado. E ele já doentinho falou, ó, se um dia você precisar de alguma força, lembra daquele moleque lá de Campinas, né? Então, cara, isso aí. E acho que o Alan ficou meio que estudando o meu jeito de ser em rede social, se era comportado, se era briguento. Né? E, claro, a gente foi construindo uma amizade.
E aí o convite veio em 2012. Aí de lá para cá eu me sinto realizado, né? Eu me achei no mundo. Porque eu fiz faculdade, tudo que eu me preparei, né, da adolescência em diante, era para estar fazendo o que eu faço hoje. Então, eu posso dizer que eu me realizei como pessoa, profissionalmente, sem exageros, quando eu comecei a trabalhar com eles. E o legal é que era assim, era de mosca, entendeu? Com todo respeito aos demais estúdios, colegas pintores e designers, mas, pô, o pintor do capacete do Senna, do Piquet, entendeu? É o sonho do sonho. Principalmente no automobilismo ter esse impacto do nome, né? Mas aí... Painted by Sid, né? Painted by Sid, exatamente. Mas assim, como foi a sua reação depois desse início, ele ter chamado você, talvez até do concurso? Porque eu me lembro, por exemplo, eu quando comecei a ser jornalista, primeira vez que eu fui para o autódromo, primeira vez que eu entrevistei alguém famoso, eu me lembro quando eu entrevistei o Barrichello, fui por texto e mesmo assim eu tava tremendo. Nossa, mas é mesmo. Eu tava tremendo. Como foi para você? Quando eu recebi o convite para acompanhar uma equipe uma vez também, nossa, caramba, muito legal. É muito legal, mas como foi para você? Ficou nervoso, ficou assim, caramba, consegui? Demora a cair a ficha, né? Mas foi uma festa aqui em casa. Eu confesso que quando o Alan fez o convite, a primeira reação foi chorar, e chorar copiosamente. Chorar de soluçar, né? Tem um sofá aqui que não dá para ver, minha filha estava... Me desculpem se eu me emocionar, que eu sou muito mantegão. O sofá tava, não tem problema, não tem problema. Minha filha bebê aqui no sofá, com minha esposa do lado. Eu comecei a chorar muito. E minha esposa não entendia o que aconteceu, não conseguia falar o que aconteceu. Eu apontei pro chat do Facebook, para ela ler o convite do Alan, né? E foi assim, não, foi um choque, cara. Meus pais ficaram muito felizes, foi uma festa aqui em casa, parente, amigo, você imagina, né? Então foi, porque todo mundo sabia desse meu sonho. E foi demais, cara. Pô, a reação foi fantástica, assim, porque eu imaginava, assim, que eu não ia conseguir, porque, assim, eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho em 98, entendeu? Então, você pegar 98, 2010, 2011, 2012, 10 foi concurso, né? Então, você pegar de 98 para 2012, você fala, o automobilismo vai ficar como hobby mesmo, né? Então, eu fazia trabalho de design gráfico, de logotipia, identidade visual, branding, né? Folder, catálogo, outdoor, anúncio, o design gráfico clássico. Eu já não estava esperando muita coisa, assim. Tanto que quando eu fiz o concurso do Bruno, eu tinha desistido já da carreira. Eu tinha me inscrito aqui no Campinas num cursinho preparatório para concurso público, né? Eu tinha fechado uma agência que eu tinha de publicidade com um sócio e fiquei muito desiludido. E eu falei, bom, minha esposa estava grávida no meio desse processo aí. Falei, não dá mais, acho que vou pensar na subsistência da família, né? Pensar só na grana e deixar o automobilismo e o desenho como hobby, né? E aí, esse concurso do Bruno apareceu num timing perfeito, assim, na minha vida. E foi meio que um sinal para continuar, para insistir. E aí, entre ganhar o concurso e o convite do Alan, foram 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, né? E graças a Deus eu tô aqui hoje. E eu falo para vocês que ainda hoje a ficha não cai. Tem hora que chegam os pedidos do Alan, capacete do Barrichello, capacete do Zonta, sabe? Você vê uns pedidos assim, e você fala, meu, caramba, o Nelsinho Piquet, né? O Nelsinho Piquet virou um amigo, a gente se fala no WhatsApp quase que diariamente. E você se pega se beliscando, assim, sabe? E eu falo para minha esposa isso, meu pai falava muito isso para mim, ele é vivo ainda, falava assim, desde criança, quando você conseguir alguma coisa boa, nunca deixa banalizar, essa coisa boa se banalizar, né? E eu tenho isso muito na minha memória, então eu procuro manter o lado fã muito, muito, muito vivo. Eu não me sinto um designer, sabe?
eu me considero um fã que, por um acaso, é designer de capacete e piloto. Acima de tudo, eu me mantenho fã, entendeu? Acordo para ver todos os treinos livres, torço, sofro, entendeu? E eu não deixo isso morrer nunca. Então, essa coisa do impacto, como você falou, eu vou tremer sempre, entendeu? Mas eu falo com os pilotos, a gente dá aquela disfarçada, né? Que, de igual para igual, né? Não, tô falando de igual para igual. De igual para igual nada, por dentro você tá lá tietando, né? Você tá tremendo ali, você tá achando o máximo, né? Mas você tem que fazer aquele ar de que não, tá tudo certo, né? Precisava ter visto a gente aqui preparando as coisas meia hora antes de você chegar. É exatamente isso, meu Deus, a gente vai entrevistar o Recaldato. Imagina. É bem isso. É bem isso. E eu vejo isso, eu também sou fiscal de pista. Hoje eu saí da arquibancada e entrei dentro da pista. Nossa, que demais. Você chegou a conhecer o Adalberto Campos? Não, de nome assim não, porque foi... É um grande amigo meu, ele é dono daquele perfil do Instagram, Mini Models Car, que tem uma coleção de Fórmula 1 fantástica, Fórmula 1 Le Mans também. Mini Models. Então, o perfil eu conheço. Ele... então, o dono dele foi fiscal até 2018, se eu não me engano. Então, foi o ano que eu entrei. Foi o ano que você entrou. Foi uma troca aí. Então, aí eu tenho, através do Adalberto, eu tenho vários amigos fiscais, né? O Alexandre Tachner, o Eric Petroni, você deve conhecer. Sim. Né? Então, isso. E é uma delícia. Eu tentei ser fiscal também. Quando eu estava na faculdade, tinha uma equipe na época que chamava Speed Fever, que era, né? E um amigo meu da faculdade já era, o Marcos Alberto Guastella, ele já era fiscal, só que aí mudou alguma coisa que eu não lembro o que era, que tinha que fazer um curso muito extenso, bandeirar muitas corridas de várias categorias, a coisa ficou mais complicada. Aí eu não consegui conciliar e acabei deixando de lado. Mas ser fiscal é o máximo, cara. Não, é sensacional. E quando você estava no G, a gente ficava morrendo de inveja daqueles caras nas cabininhas lá, né? Quando a gente não xingava. Eu falo isso. Eu só xingava os fiscais, confesso isso. Só xingava os fiscais lá no setor G. Eu xingava, até o ponto que eu virei o lado. E duro que a gente ainda conhece gente que vai no G. E quando passa lá, é pior ainda. Hoje em dia eu não xingo mais os fiscais, eu só xingo o Rock. Mas é isso mesmo. Bom, vocês sabem, eu parei de ir no G quando eu comecei a levar minha namorada, hoje minha esposa, né? Não dá, né? Não dá, realmente. Não dá. Aí fomos pro A, já melhorou um bocadinho, né? Mas com a esposa não dá, não. É verdade. Nós chegamos a ter uma torcida organizada no G. Que legal. Como que chamava? Chamava Gol, né? Mas era GGO, que era a galera do G organizada no Orkut. Idade vindo aí, ó. A idade vindo aí. O Orkut, nossa, o Orkut foi um divisor de águas. A Fórmula 1 Brasil no Orkut era tudo. Aliás, eu conheço muita gente, eu fico muito feliz de ver gente que eu via lá batendo papo como hobby na comunidade Fórmula 1 Brasil, que hoje trabalha, que virou jornalista, que trabalha com automobilismo. É legal demais, cara. É prazeroso ver. E na época, engraçado que eu era bastante atuante lá na Fórmula 1 Brasil, mas eu nunca me identifiquei como designer lá, entendeu? Eu era o cara que gostava de trocar ideia e... Era o fã. Era o fã, exatamente. Tanto que na época na época do Orkut, eu ainda não trabalhava com automobilismo, né? Então... Mas é nessas horas que, como a gente estava falando, né? A gente não acha que a porta vai abrir, mas quando abre... escancara. Mas como você falou, mesmo depois, eu estava falando até com o Rock outro dia aí, quando a gente entrevistou o Drogovic ano passado, meu Deus, eu tremi na base só para apresentar ele aqui no canal, foi o começo. Não, imagino. É isso, eu acho que se por um lado te faz tremer, esse lado fã te mantém apaixonado e te faz fazer um trabalho cada vez melhor, né? Sim, antes de tudo a gente é fã.
realmente. Então, eu lembrar sempre do que meu pai fala, nunca ache isso banal, né? Nunca ache isso comum, não deixa isso se tornar comum, né? E com certeza não tem como, porque é uma paixão muito grande. Exatamente. Falando em paixão muito grande, acredito que o pessoal já tá doido agora para saber. A gente vai agora chegar na parte que vocês querem, pessoal. Aí, como foi a sua história? Como começou a sua história com Lewis Hamilton? Conta pra gente, por favor. Legal, vamos lá. Bom, foi um concurso também, né? Até aí eu já estava um pouco mais conhecido no meio. Eu até falava lá no começo, acabei perdendo a linha de raciocínio, mas vamos retomar rapidinho. Quando eu comecei a trabalhar com Alan, eu até falei, Alan, não precisa ficar preocupado em divulgar meu nome, em falar que é criação minha também, porque eu sei que pode haver uma resistência inicial. Pô, um cara de fora, né? Quem que é esse cara que está desenhando, né? Então, eu ficava meio que em background, vamos dizer assim. Mas eu já estava ligeiramente conhecido. E já estava muito satisfeito com o que eu tinha conseguido até então. E aí eu me lembro que o Lewis lançou um concurso no Instagram. Esse concurso era para o capacete de 2017. E foi um concurso muito mais simples do que o concurso do Bruno Senna, por exemplo, porque bastava você criar o desenho, você postava no seu feed mesmo, marcava o Lewis e a hashtag LH44Design. Era só fazer isso, né? E o que é legal? Ele ia escolher, não ia ter jurado, não ia ter votação popular, nem nada disso. Você posta, marcou o cara gostou, escolheu. E o bacana foi que eu quase não participei, porque assim, a época, ele lançou o concurso em acho que metade de janeiro. Metade de janeiro a gente está com o cabelo arrepiado aqui de trabalho, graças a Deus. Primeiro trimestre, para quem é designer de capacete, são as pré-temporadas de tudo, né? É verdade. Então eu tinha uma lista de capacete para fazer imensa, tava de cabelo em pé, entendeu? Você volta das férias, mas volta também arrepiando. Né? E eu me lembro que a primeira pessoa que me avisou do concurso foi o meu amigo fotógrafo Rafa Catelan. Ele me mandou um WhatsApp. Aí, você viu o concurso do Hamilton? Concurso do Hamilton? Não. Aí depois do Rafa, alguns amigos começaram a ligar. Não, você tem que participar, você tem que participar. Caramba, né? Mas agora, meu. Eu queria entrar para ganhar, assim, sabe? Para fazer um negócio bem feito, tudo. E aí, se eu não me engano, o Alan me ligou. Não sei se eu liguei para ele ou ele me ligou para falar de trabalho. Não para falar do concurso do Lewis. Eu acho que ele pegou e falou, e o concurso do Lewis lá, você não vai participar? Eu falei, você acha que eu devo? Eu falei, pô, claro. Faz assim, participa que você vai ganhar. Falei, obrigado pela confiança, tudo, né? Botou uma pressão, participa que você vai ganhar. Aí ele falou assim, eram 15 dias para desenhar, já tinham se passado 5. Então eu tinha mais... Não, 15 dias tinha passado 7. Eu tinha metade do prazo. Aí o Alan me deu essa semana ali. Falou, não se preocupe, eu seguro os clientes aqui, dou uma contornada, a gente vai se virando aqui, se concentra só nisso por uma semana. Fica tranquilo. Né? E aí eu nem mandei tantos desenhos assim, mandei 4 opções, marcando sempre, né, o Lewis. E uma dessas opções, falando antes sobre o briefing era muito simples, muito básico. O Lewis pediu uma evolução do capacete de 2016 com mais vermelho, ponto. Uma evolução do capacete de 2016 com mais vermelho. E foi exatamente o que eu fiz. Eu parti de um desenho base, evoluindo o de 2016, com mais vermelho. E aí me ocorreu a ideia de fazer uma versão em homenagem ao Senna, porque eu me lembrei que o Lewis ia brigar pelo Tetra. E o Ayrton morreu brigando pelo Tetra. Né? E por saber que o Lewis é muito fã do Ayrton,
eu pensei, pô, unir 2 tricampeões do mundo na luta pelo tetra, né? Então acho que seria uma homenagem muito bacana se o Luiz fosse tetra usando o amarelo de novo. E as listras que tinha na lateral, pequenos elementos gráficos aqui, fazendo alusão às faixas do Ayrton. E eu pensei, né? Aí eu mandei para o Alan, eu coloquei o Cristo Redentor de volta, que ele já havia usado no GP Brasil de 2016. Muita gente pergunta isso, se fui eu que coloquei o Cristo. Se o Cristo já havia sido usado em 2016. Eu só tive a ideia de torná-lo fixo, né? E aí, na hora que eu mandei para o Alan ver o que ele achava, eu falei, já ganhou, né? Porque tá muito bonito e você vai pegar o Lewis pelo emocional também. Falei, a ideia é essa, né? Te joga com tudo. E aí deu certo. Aí no dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira, na hora do almoço, ele divulga o resultado no Instagram. Muita gente pergunta se eu fiquei sabendo antes, se alguém falou comigo antes. Não, eu fiquei sabendo junto com todo mundo. Entendeu? Foi uma experiência, assim, fantástica. Eu estava muito... não, pelo amor de Deus. E assim, eu estava muito confiante, tá? Normalmente eu sou muito pé no chão, sou bem tranquilo, não... sou do tipo que não cria muita expectativa para não dar com a cara no chão, sabe? Muito cauteloso, esse é o meu perfil. Mas, incrivelmente, minha esposa até, a gente estava conversando isso outro dia, eu estava tão confiante que às vezes ela falava, calma que você... Calma que ainda não chegou. Calma, né? que tem, né? Mas mesmo muito confiante, a hora que vem a notícia, você não acredita, cara. Você não acredita. É absolutamente... Você está na Fórmula 1. Eu estive com o Bruno por uma corrida, em 2010, GP Brasil. Mas você está na cabeça de então, tricampeão do mundo de Fórmula 1. O nome do momento, né? Um cara que é fã do Ayrton pra caramba também. Então, eu tive na cabeça do Bruno, né, que é sobrinho, que é família, e agora na cabeça do maior fã que o Ayrton tem nas pistas. É uma coisa indescritível, assim. Então, eu sim, me senti coroado, assim, que o meu amor, minha admiração pelo Ayrton foi definitivamente coroada, né? Porque eu estava prestando, acho que a maior homenagem na pista, as maiores homenagens que o Ayrton recebeu na pista foram minhas, modéstia à parte. Eu vesti a cabeça do sobrinho dele, né? A família dele, e do Lewis, que, pô, o cara sempre que pode honra o Ayrton, fala bem do Ayrton. Então, pelo amor de Deus, foi um choque muito grande, e esse a ficha não cai até hoje. Esse aí, realmente, tem hora que eu tô assistindo, assim, sério mesmo, tem hora que eu tô vendo a corrida, eu esqueço que o capacete é meu, cara. Aí dá um close, assim, um zoom, eu me dou conta, entendeu? É muito surreal, é aquilo de não ser banal, porque é muito incrível para mim, porque eu sempre fui nunca tive grandes ambições, sabe? É aquele cara que só de estar trabalhando ali com o Alan, eu já estava muito satisfeito, sem ser tão conhecido assim, e aí isso acabou alavancando o meu nome, né? E a parte mais legal disso tudo é que hoje eu posso contribuir com o Alan também. O Alan me estendeu a mão, e hoje eu posso contribuir. Tem gente que me procura para pintar com ele e vice-versa. Então a gente se ajuda. Então hoje, graças a Deus, eu posso retribuir aquela mão estendida que o Alan me deu. Então tem muita gente que eu acabo levando trabalho para ele também, porque antes era só ele que captava cliente, agora eu consigo também. Então fortaleceu muito a parceria, mais ainda a amizade, e foi um divisor de águas na minha vida, sem dúvida. É uma coisa, né, para quem sabe como é difícil ser designer, né? Realmente é um feito e tanto, assim. Nem tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista pessoal, né, de realização, de você achar o seu lugar no mundo, literalmente. Então, sou muito grato, assim. E aí chega de concurso, né? Aí, concurso eu parei. Porque é muita emoção, cara, é muita expectativa. Tá louco. Sim. Aí, vou aproveitar uma pergunta do Gesserá, está colocando aqui na tela.
como foi a evolução, já que a gente está falando do Hamilton, né, do design, né, inclusive das cores, porque o ano passado, com toda a questão Isso. Black Lives Matter, isso. Né, e ficou maravilhoso. Né, muito legal. Roxo, preto, e tudo mais. Então, de 2014 em diante, vamos lá. Vocês podem ver com a ruptura do amarelo para o branco, o Lewis ele usava araia ainda na época. Eu não sei te dizer quem era o designer do Lewis antes de mim, tá? Não sei, simplesmente não sei, porque teve a mudança do Arai para a Bell também. E a Bell, ela tem designers próprios, muitos deles que desenham os capacetes de alguns pilotos. Claro que designers renomados como o JMD, o MDM, designers, o Adriano Paviot, o Jans Munsen, que faz o do Kimi. Não, Jans Munsen não, o Uf, que faz do Kimi. Jans Munsen é o JMD, que faz do Vettel, por exemplo. Esses caras consagrados, a Bell pega o desenho, né, obviamente, e executa. Mas a Bell tem designers próprios também, tem equipe interna dela. Então, a filosofia de design do Lewis, de 14 até 2016, e o design que eu evolui em 17, era uma contagem de títulos, eram barrinhas contando os títulos. Não sei se vocês se recordam, né, que ele tinha uma barrinha vermelha aqui e aí uma estrela só. Aí ele foi bicampeão, apareceu uma segunda barrinha e a segunda estrela, né? Então, foi um estilo de design mais agressivo, ele fez uma ruptura total com o desenho clássico dele, né? Porque o Lewis já estava... Vocês se lembram, houve uma mudança na carreira do Lewis, depois que ele terminou o namoro com a Nicole e deixou de ser empresariado pelo próprio pai. Houve uma ruptura na vida dele, pessoal e profissional, onde ele parecia buscar uma identidade própria, né? Um amadurecimento, um caminho próprio. Então, ele começou a mexer com música, a mexer com moda. Então, o capacete dele abandonou aquela escola mais clássica e passou a ser uma coisa mais agressiva, mais contemporânea. Mas, basicamente, a filosofia do design dele era misturando o clean com o agressivo. O fundo branco, ele gosta muito do fundo branco. E aí ele foi criando com o vermelho, com o Apple Candy Red, que ele meio que adotou aquele vermelho Candy quase que como uma marca registrada dele. E o desenho foi aumentando as barrinhas para contagem dos títulos, né? E aí ele pediu, hoje em dia, o Lewis, ele não tem uma preocupação muito grande com identidade visual, tá? Então o Lewis é um cara que ele rompe totalmente com aquilo que eu estava falando no comecinho da live. Sim. Onde a gente disse que prefere mais a escola clássica, de manter uma identidade e tal. O Lewis não se importa de mudar totalmente. Aliás, ele pede isso praticamente todo ano. Eu quero algo totalmente diferente. Eu acho até que ele pediu uma evolução para o concurso de 2017, para evoluir 16, para não correr tantos riscos, né, com as opções que viriam, tal, para ele ter mais segurança. Mas o Lewis é aquele cara que ele chega em janeiro e fala: eu quero algo totalmente novo. Então, dificilmente você vai evoluir um desenho para o Lewis. Se você comparar todos os anos de 17 em diante, os desenhos são bem diferentes entre si. Esse ano a gente acabou mudando mais com cara de evolução, porque a partir do momento que o Toto Wolff anunciou, acho que ainda no fim do ano passado, que a Mercedes, que o W12 manteria a cor preta, né? Como o W12, na verdade, é o W11 com congelamento de regulamento e aquelas restrições de assoalho e tudo mais, eles acho que optaram por manter a cor preta. Então, a gente por manter o fundo preto também no capacete, não faria sentido a gente voltar para o amarelo, para o branco agora, né? Então, a gente acabou evoluindo o desenho do ano passado para esse. Mas então o Lewis, ele é um cara que ele abandonou aquele conceito de identidade visual plena, assim.
o que eu tento fazer, né, que eu consigo convencê-lo é manter, de uma forma ou de outra, alguns elementos gráficos, alguns trechinhos no design que ficam mais inalterados. Então, você tem onde tem o nicho da Mercedes aqui na testa, eu mantenho mais ou menos aquelas pontas, né? Aquela coisa meio Pantera Negra que desce aqui, assim, para dar uma cara de mal, né, no nicho que abriga o logo da Mercedes aqui. E as 3 asas, na lateral, onde abriga as estrelas, tem sempre 3 asas, independente do formato delas, são sempre 3 elementos gráficos para lembrar asa, né? Para dar o efeito de velocidade. Então, o Lewis é um cara que, assim, até por trabalhar com moda, ele se envolveu com a Tommy, né? E é um cara que, essa coisa de identidade visual, não como o Vettel, né? Como o Lando Norris. O Lando Norris, agora que liberou de novo, cada corrida, ele mantém a base do design. Naturalmente, ele muda mais textura e cores, né? Mas a base está sempre ali. E o Lewis não, ele não fica pedindo um por corrida. Liberou no ano passado, né? Aquela regra dos desenhos de novo, mas ele não pediu, ele pediu, vocês podem ver que ano passado a gente teve o branco e roxo, que foi para Melbourne, mas não correu, né? E foi usado nos testes também, e o preto e roxo do ano passado a gente só teve uma alteração, que na verdade, assim, o roxo foi concebido para ser usado com branco, né? Que o roxo é uma cor escura. Então, as primeiras versões pretas, elas tinham muito pouco contraste na televisão. Só que o Lewis queria tudo roxo e preto. E aí depois ele acatou minha sugestão, que eu tinha mandado antes, de fazer os filetes em prata. Você tinha razão, tal. Vamos fazer os filetes em prata. Aí, da Inglaterra em diante, eu acho que o desenho ficou perfeito, com os filetes prateados. E a minha versão favorita do ano passado é a do GP da Turquia, né, onde ele conquistou o hepta, né? E ali as estrelas estavam já com a fileira de 3 estrelas cada, com os filetes prateados que eu tinha sugerido. Então ali foi a versão perfeita, assim, do ano passado. Que tem muito isso. A gente sugere, o Lewis, óbvio, vai dar a sugestão dele, vai acatar ou não, mas no fim ficou, graças aos filetes pratas, ficou com um contraste bem legal, ficou um capacete bem icônico, né? E teve toda a questão do racismo, acabou tendo a morte do ator, esqueci agora o nome do... Chadwick Boseman. Isso, obrigado. Que acabou dando mais aquele ar de Pantera Negra ainda, pela homenagem, então muita gente associou. Então ficou um desenho muito icônico mesmo, né? E para esse ano a gente foi para o lilás, pensando no contraste, já que a gente começou sabendo que o capacete era preto, então a gente escolheu um roxo claro, também conhecido como lilás, e na cor fosca. Então a gente tem mais ou menos a mesma filosofia de design do ano passado, só que com muito mais contraste, né? E o capacete totalmente fosco, que deu um ar mais elegante, mais refinado para o desenho. Então acho que ficou muito bacana. Sim, ficou bacana mesmo. E Raí, agora que você falou bastante do design aí de 2014 a 2021, agora do capacete do Hamilton, como é a sua relação com ele? Porque eu pesquisando aqui sobre você, parece que no início você parece que falava com o agente dele ou com o assessor dele para pegar as informações, mas hoje em dia você conversa diretamente com ele, né? Eu converso direto. Na verdade começou esse ano, tá, gente? Começou esse ano. Demorou um bocado. Mas eu entendo, a Fórmula 1 hoje é muito blindada. Vocês aí com o lado do jornalismo devem sentir isso. Claro que estoque, truck, outras categorias, sprint, HB20, as pessoas são mais acessíveis. Mas Fórmula 1, cara, é um negócio muito inacessível. E o Lewis ele é muito blindado, sim, pela assessoria dele, para que ele não perca o foco, para que ele não se distraia. E esse ano a gente teve a saída do Mark Hines, que era o antigo empresário dele, né, bem no comecinho do ano. E o legal foi isso, que o Mark saiu. Não que eu tenha achado a saída do Mark legal, o cara é muito legal, era com ele que eu falava, era com ele que fazia o intermédio de todas as criações, tudo.
puta cara, gente boa. Mark Hines, para quem não sabe, campeão da Fórmula 3 em 99. Ele derrotou Luciano Burti e Jenson Button. Só isso. E acabou não chegando na Fórmula 1. Ele era o empresário do Lewis e assessor até o final do ano. E de comum acordo, não sei as razões, mas de comum acordo eles romperam amigavelmente, só parou de trabalhar. E talvez, acredito eu, que o Mike tenha dado aquela... fala com o Ray direto agora, pô, né? E aí a Ellen Colby, vamos dizer assim, é assessora-chefe, né, do staff do Lewis. A Ellen Colby, ela tem mais ou menos a minha idade, e ela era assessora da McLaren. Ela era assessora da McLaren na época do Kimi, do Montoya, do Hakkinen, do Coulthard, ela pegou. E aí, na época que o Lewis estava na McLaren, e foi para a Mercedes, o Lewis atirou da McLaren e levou ela junto como assessora dele. Então ela é a chefe dos assessores. E aí a Ellen falou, Ray, eu gostaria muito que agora vocês conversassem diretamente. Então, no começo desse ano, isso foi em janeiro, outro choque, né? Não estava esperando, porque já estava acostumado a falar com o Lewis só no GP Brasil. Pessoalmente a gente conversava, isso aí nunca foi problema, né? Claro, aquela coisa Fórmula 1, você tem 10 minutos, aí o Lewis vinha, a gente batia papo, falava de capacete, comentava sobre o campeonato, parabenizava ele pelo título, né? Então, pessoalmente, gente finíssima, muito humilde, aquele cara que faz você percebe aquele esforço do cara descer para o seu degrau e te deixar à vontade, sabe? Então, gente finíssima. E aí, justamente por isso, foi um choque e tal, mas aí a gente já se falou com mais naturalidade. E sempre ajuda, né? Sempre ajuda quando você não tem intermediários, né? E começamos a se falar diretamente, foi esse ano, é bem recente. Mas deve ser um choque, né? Você falou aí, ok, ele pessoalmente é uma pessoa muito humilde, conversa bastante, mas imagina, você tá lá mexendo no seu celular, sei lá, vou mexer aqui no Instagram, aparece a notificação lá, oi, Lewis Hamilton. É impressionante. Impressionante, né? É algo surreal, surreal. E aí você o Dan viu, né, que a minha foto do WhatsApp é a minha foto com ele, né? Sim. E aí, quando eu comecei a falar com ele, a primeira coisa que ele fez para quebrar o gelo, eu gostei da foto. Aí, ó. Então, assim, ele é muito gente boa, ele é muito humilde, ele é exigente, tá? Ele bota a gente para trabalhar mesmo. Esse ano foram, acho que 14 desenhos, 2019 foram 30. Uau! Mas vai evoluindo, à medida que vai pegando entrosamento, eu acredito já, por exemplo, esse ano eu aprendi muitas coisas. Esse contato direto, esse pouco contato direto só desse ano, já me abriu muito, porque a gente que é designer, a gente é obrigado a ter uma sensibilidade de pescar as coisas, no jeito de falar, né, na maneira como são pedidas as alterações, você já compreende algumas coisas. Não é só simplesmente um desenho, né? Tem que entender o objetivo que a pessoa está pensando. Exatamente. E nesse ano que eu aprendi, em definitivo, que o Lewis, ele gosta de mudar mesmo, que o Mark Hines, ele falava assim para mim, aí começa evoluindo o desenho do ano passado. E aí eu acho que eu ficava trocando figurinha com o Mark Hines e o Lewis de férias. E vamos supor, eu não sei o combinado lá do Mark Hines com o Lewis, mas vamos supor, o Lewis voltava de férias 15 de janeiro, vamos supor. Eu acho que o Mark Hines mandava os desenhos para o Lewis e ele falava, mas está muito parecido com o ano passado. Então a gente acabava... Então, assim, eu tinha muito o filtro do Mark Hines também. Às vezes eu fazia meio que o que ele, Mark, achava que eu devia fazer. E agora, direto com o Lewis, por exemplo, para o ano que vem, eu já vou fazer algo totalmente novo, assim. Cor nova, fundo novo, entendeu? O Lewis, ele, pelo que eu entendi, ele gosta de rupturas mesmo. Ele não tem muito essa preocupação com identidade visual, assim, entendeu? Parece que vai do momento, né? Do momento. O momento é esse que Você falou tudo. Sabe o que eu já li do Lewis? É o seguinte: você tem que ver o estado de espírito que ele volta das férias. Porque as férias, ele é muito intenso nas férias, né? Ele vai esquiar, pula de paraquedas,
Ele faz uma cacetada de coisa. Tanto é que 2019, para 2018 ele queria um desenho calmo, um desenho bem flatzinho, bem simples. E para 2019 ele já falou, não, quero algo totalmente novo, quero algo agressivo, entendeu? Então ele estava mais sangue nos olhos. Se você olhar o design de 2019, ele é bem agressivo. Se você, não sei se eu tô certo, você até diga se eu tô certo ou não. A gente vê o início da carreira dele com um capacete amarelo, voltado ao Senna, ele no começo de carreira, talvez até mais como um fã, daí ele começa a construir a carreira dele, buscar a personalidade dele, daí tem o capacete querendo representar os títulos, daí também voltando, pegando um pouco também da parte de fã dele, e agora mais ele com as causas, né, com as causas, sociais, exatamente. do momento, como eu falei, né, daí vai mudando e ele quer que represente o momento, realmente. Exatamente, muito do momento. Ele não teve nenhum pudor em mudar do branco e roxo para o preto e roxo, entendeu? Ele pediu, e, na hora que eu vi, sério mesmo, é aquele feeling, aquela coisa de estar antenado, né? A hora que eu vi toda a repercussão do caso do George Floyd e eu vi que o Luiz começou a postar, eu já pensei no capacete preto. Já estava meio que pronto na minha cabeça, entendeu? Já entendeu o momento. Eu sabia que o pedido viria e acabou vindo mesmo, entendeu? Eu já estava preparado porque eu imaginava. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Por exemplo, vocês viram que ele divulgou no domingo, acho, que ele ganhou, uns 2, 3 anos atrás, ele recebeu na casa dele 2 guitarras do David Bowie. Uhum. Vocês viram isso? Vimos. Cheguei a ver. Então, Rock sempre lembra. Primeira coisa que eu fui ver, as cores das guitarras. Entendeu? Então, você tem que estar... Detalhes. Detalhes, porque você pode sugerir uma edição especial para um país X, né? E aí você vai tendo as ideias, entendeu? Tem que estar muito atento a tudo. Exatamente. E acaba vivendo a vida dele, né? Exato. O gosto e tudo mais. Né? É quase... Me fugiu a palavra agora, mas você tem que ficar sempre atento realmente aos detalhes. E pessoal, temos aqui mais de 1 hora já de live, o papo tá muito bom, vamos continuar. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui pro Raí, e vocês podem enviar os comentários de vocês, já tem alguns que a gente colocou aqui, mas se vocês quiserem, podem perguntar mais coisas aí nos comentários, que a gente passa aqui pro Raí. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Mas, pessoal, lembrando que já estamos terminando a live, que o prazo aqui era de 1 hora, mas como o papo tá bom, a gente vai deixar seguir mais um pouco. Então, Raí liberou, a gente continua. Então, vamos lá. Eu falei bastante agora você falou bastante da relação com Lewis Hamilton, mas e a sua relação com Alan Mosca, filho do Sid Mosca? Que, da mesma forma com o Lewis Hamilton, tem muita história entre vocês. Sim. Se eu não me engano, o Sid, ele pintava e fazia o design dos capacetes. Sim. Mas agora parece que você faz o design. Carro, né? E carros também, isso. Isso, carros também. Isso. O Cid pintou helicóptero também, entendeu? Isso. E agora parece helicóptero. Isso. E parece que agora você faz o design e o Alan pinta. Como é a relação entre vocês? A relação é maravilhosa, é totalmente de amizade, mais que isso, né? O Alan é o irmão mais velho, só me chamo de pai porque não teria idade para ser meu pai, mas pelo tamanho, né? Pelo gigante que ele é um pai e irmão, entendeu? Sempre muito carinhoso, sempre muito generoso, muito justo e totalmente desprovido de ego, sabe? Nunca houve em nenhum momento, nem por 1 milésimo de segundo, alguma coisa dele se sentir mas eu quero que o desenho seja assim, de querer impor um estilo dele, sabe? Em nenhum momento assim, não, mas não tá bom. Quem manda aqui sou eu, o desenho, entendeu? Nunca teve isso, é um cara extremamente humilde, de uma bagagem fantástica, e ele participa, sim, de muitas criações. Eu não crio, não começo nada sem falar com ele, tá? Ele até me dá essa liberdade de... Às vezes o Daniel me manda, que é o designer que trabalha lá também, só que o Dani, ele passa o desenho, que a gente fala, ele risca o capacete, né? No nosso jargão lá. Então ele passa o desenho do layout, ele
pega o meu layout e passa para o capacete. Mas o Dani me manda pedido, a Estela, a Mosca, filha dele, me manda pedido também de design, mas eu faço questão de todo capacete conversar com ele. Porque o Alan, ele tem um extremo bom gosto, ele tem uma visão muito grande do todo, de todo o processo, que é importante você fazer um design que seja viável também, né? Porque às vezes o Photoshop aceita tudo, né? Então é importante você ter uma visão do todo, e nisso ele é imbatível, né? Ele trabalha, a idade que eu tenho o tempo de trabalho dele é maior que a minha idade, então assim, a gente precisa respeitar, né? E aprender muito com ele, eu aprendo demais com ele. Hoje mesmo a gente trocou muita figurinha sobre o capacete do Rubinho para ele usar na Argentina, né, no TC2000. Tem spoiler? Tem spoiler? Não, o spoiler eu não posso dar, senão o Rubinho fica bravo. Mas para vocês entenderem o processo, a gente se liga ou fala no WhatsApp, e se a gente fizer assim, se fizer assado? Então a gente troca muita figurinha. Então nossa relação é de amizade, de cumplicidade. Ele e a Estela me acolheram muito bem na família Mosca, e eu digo sem exageros que eu me sinto da família mesmo. É uma relação maravilhosa, adoro estar com eles, estou morrendo de saudade porque eu tô em casa há mais de ano, eu estou levando a coisa meio a ferro e fogo, porque estou com cara de náufrago já, mas estou com o rabinho de cavalo aqui. Estou totalmente descaracterizado. A gente traz o Wilson aqui. O Wilson, se eu soltar aqui, meu... Aí, não tá careca igual o Rock, pelo menos. Não, mas a minha tá embaixo. Não tem problema. Mas aí é uma relação muito boa, a gente se fala muito. Eles me deram o capacete de presente, a pintura de presente. Eu falei, não, eu fiz o meu desenho ano passado, mandei para eles, falei, não, eu quero pegar pessoalmente, tal. Aí, semana retrasada, eles armaram uma surpresa com a minha esposa e o capacete chegou aqui em casa, entendeu? Pronto. Não fazia ideia em que pé que estava, eles fizeram a surpresa para mim, entendeu? Então, eles são minha família também. Não só pelo entrosamento que a gente acabou tendo, mas por valores, visão de mundo e por gratidão, cara. Eu não posso deixar de ser grato por essa família que simplesmente me fez achar o meu lugar no mundo, cara. Então, eles são muito legais. Eu reitero o convite quando passar tudo isso aqui, quando a gente puder ir lá, Sim, que vocês possam nos visitar lá. Convite super aceito. Muito legal. Então, vamos lá, e assim, esse convite assim, passando aí a pandemia, o Rock já mora em São Paulo, não sei, de Campinas, né? Sou de Campinas. Campinas. A gente vai para Campinas, vai para São Paulo, o Rock já é de São Paulo, eu de São José dos Campos, mas a gente se vira aqui e vai. Essas coisas. A gente... tudo perto, tudo perto. Que aqui, na verdade, eu trabalho home office, né? Então, o pessoal brinca, eu quero ir aí na Caldata. Tudo bem, vem aqui na minha casa tomar um café. É um escritório normal, né? Por isso que eu marco na CID, porque, lá você tem mais de 100 capacetes expostos, né? Do Senna, do Piquet, do Hackney, do Montoya, do Villeneuve. É a Disneylândia para quem gosta, entendeu? Tem a Jordan do Rubinho também, né? Tem a Jordan do Rubinho. Então eu falo, quer vir na minha casa, será um prazer recebê-los. Mas o legal é a CID, cara. Porque lá E as histórias com Alan, né? As histórias que... Com Alan, você tomar um café com Alan, até hoje tem história inédita, não se repete, É muito legal. É que negócio, sentar, tomar um café e contar a história, né? Eu tenho feito uns vídeos de história, né? A gente gosta, fica babando. Fica babando. E a gente gosta de ir para os locais também, né? A gente já foi para hamburgueria tematizada. Imagine para um local desse. Já fui, conversei numa... Aquela hamburgueria do Rodrigo França, como é que chama? Não, acho que não é. A gente foi em outra. A gente conheceu uma aqui em São Paulo chamada Fit, que era da família Fittipaldi. Olha que legal, era toda decorada de forma temática. Nossa, me deu branco na do Rodrigo França. Do Rodrigo França ficava perto do Speedland, daquele... Vou perguntar para ele depois. Nossa, deu branco. Eu já fui lá. Era garagem? Acho que é Garage Burger, né?
Acho que é Garage Burger. Isso, acho que é Garage Burger, isso mesmo. Vou perguntar para ele, fazer o convite para ele ir na própria hamburgueria, daí todo mundo se encontra lá quando passar. Recomendo, viu? Muito bom. Mas é isso. Ó, pessoal, então vamos aqui, já são 1h20, mas vamos aqui ver a pergunta dos espectadores. Muitas perguntas que foram feitas aqui, o Raí já respondeu aqui ao vivo, mas tem algumas coisas diferentes aqui. Por exemplo, o Eder Welton, ele pergunta para você, Raí, de quantos pilotos você já atende juntando todas as categorias? Existem mais brasileiros ou estrangeiros? Olha, difícil lembrar de cabeça, assim, quantos eu já atendi, graças a Deus. E sim, a maioria é brasileiro, tá? Estrangeiro, atualmente, sim, estrangeiro. Só o Lewis mesmo, tá? Só. Né? Mas de pilotos que atuam no exterior, né? É mais fácil lembrar por categoria, né? Então, na Stockman, a gente está com 9 pilotos, né? 10 com o Max Wilson, né? Que substituiu o argentino agora nessa primeira prova. Então, a gente teve 10 capacetes na pista, nessa etapa. E vitória do Serra e do Ricardinho, né? Que a do Ricardinho acabou não levando, mas a gente comemorou, né? Então, aliás, o capacete ficou maravilhoso do Daniel Serra com as mãos, né? A mão dos 2 filhos e da esposa. Achei maravilhoso. Bem clássico. O Daniel é legal que ele tem essa pegada mais clássica. Então, capacete creme, né? Ele não é branco, ele é um creme meio retrô, assim, é sensacional. E é fosco. A testeira aqui da Eurofarma é branca com verniz brilhante. E o resto todo é creme com verniz fosco. Ficou muito bonito. Não, realmente fica muito bonito. Que assim, o pessoal vê o desenho, nossa, que desenho bonito. E eu não sou designer, sou jornalista, mas tem uma parte em diagramação que eu sempre gostei muito de revista. E uma coisa que eu vejo muito... Em design, então, né? Em design e CorelDRAW, também vetor, essas coisas. CorelDRAW eu uso também. Sim. E uma coisa que eu vejo muito, Raí, e até eu tava vendo aqui as perguntas, muitas realmente não dá para colocar de novo, senão vai ser um repeteco, a gente vai só repetir as coisas. Mas uma coisa que eu vejo muito dos capacetes é o pessoal vê o desenho, né? Nossa, que desenho bonito. Eu vejo qual o significado disso. Por exemplo, do Hamilton que você fez, aí do Daniel Serra também. Exato. Então, assim, dos pilotos, só terminando a pergunta, então na Stock a gente é mais fácil lembrar por categorias. Então a gente tem no kart, naturalmente, a gente tem na Copa Truck, a gente tem o Pedro Paulo, tem o Giafone, estou esquecendo de alguém, mas enfim. Aí na Stock são 9, deixa eu contar aqui com o dedo, tá? Então lá, tem o Rubinho, Zonta, Attila Abreu, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Diego Nunes, tá difícil lembrando de cabeça. Risco de esquecer alguém. Nelsinho Piquet, Diego Nunes, já falei, o Attila, o Ricardinho Maurício, o Tony Canaan agora, como é que foi esquecer? Tony Canaan. Então, os 2 da RC Eurofarma, o Zonta, o Attila, o Rubinho Barrichello, e o Rubinho Barrichello. Deu 9. Aliás, a ideia do símbolo dos 40 anos do Rubinho foi sua? Sim, vai ser minha postagem de logo mais. Opa! Foi sem querer. Não, legal. Corta o vídeo, editor. Imagina. A Cid deve ter postado agora, às 7 horas, e acabando aqui, eu vou fazer a postagem. Foi a ideia dos 40 anos, foi muito legal. Eu queria fazer algo diferente pro Rubinho, ele quase nunca muda, assim, né? Coisa que eu concordo. Mas aí esse ano ele falou pro Alan, olha, eu queria algo diferente. Mas o Rubinho não especificou o que, assim, foi muito vago. Tem casos que a gente tem um briefing detalhado, né? Foi o caso do Daniel Serra. E tem casos que os briefings são muito vagos, esses são os mais difíceis. Chega misterioso. Eu queria algo totalmente novo, ponto.
putz, e agora? Aí você vai para o trabalho de pesquisa, que a gente faz para todos, mas nesses casos mais ainda. Uhum. Eu falei, caramba, a minha pesquisa não foi conclusiva por causa dos anos de kart. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, acho que o Rubinho está fazendo 40 anos de esporte a motor, né? De automobilismo. Para mim, eu coloco o kart como automobilismo, né? Então, mas, enfim, esporte a motor. Eu liguei para o Alan e falei, Alan, pergunta para o Rubinho, se a conta procede. Aí o Alan falou com o Rubinho, ele chama o Alan de chefe também, chefe, é isso aí, Nossa, já, caramba, não sei o quê. Pode falar para o Raí fazer dos 40 anos, então. Aí tive a confirmação do Rubinho e fizemos. Adorei esse capacete. Eu acho que ficou uma versão muito bacana. E Raí, agora aproveitando continuar a falar de capacete, antes da última pergunta que a gente vai fazer aqui, eu tenho uma pessoal minha, que um capacete que eu sempre gostei muito, que assim, quando eu olhei para ele, olhei de frente, foi o do... Aliás, eu quero até que você fale se você gosta dele ou não, desse capacete, porque quando eu falo para as pessoas, o pessoal fala, você gosta desse capacete? Que é o do piloto Luca Badoer, que quando eu olhei, era aquele amarelão de frente. Sim, Luca Badoer. Só que daí quando você vê ele de lado, ele tem aquele design, parece que o capacete é meio cortado, parece que encaixaram outro capacete nele. O que você acha desse design? Eu gosto. Ele é um belo representante dos anos 80, 90, mais com cara de 80, né? E eu acho muito bonito, porque o amarelo ele contrasta muito na pista, né? E essa questão de camadas já era um estudo dessa tridimensionalidade que se usa muito hoje em dia, de sensação, como você falou, de sobreposição de camadas, né? Eu gosto bastante do capacete do Badoer. Eu gosto, sim. Não é muito lembrado, né? Mas é um belo capacete. Outro capacete que não é muito lembrado, que está entre meus favoritos, é o do Hans-Harald Frentzen. Aquele capacete é maravilhoso. Nossa, do Frentzen também. Muito bonito. Né? E não é muito aclamado, não é muito lembrado. Pouca gente lembra. Do Stefan Beloff, né? O Stefan Beloff era um capacete lindo. Muito do Johansson, quando ele colocava as três botinhas. Sim, os trevinhos, eram os trevinhos, as folhinhas. Eram os trevinhos, e o do Frentzen era meio que aquelas listas na parte de trás com bandeira da Alemanha. Isso, ele fazia uma ponta aqui assim, com a bandeira da Alemanha, né? Uma curva que ela ia afinando e delimitava a testa e a traseira, então dividia bem as proporções do capacete, era muito bonito. Isso daí. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, não sou só eu que gosto do capacete do Badoer. Daí eu tenho um apoio forte nessa área. Sim, sim. Para terminar, assim, bem legal, eu gosto bastante. Só que o pessoal sempre falando, é feio. Bem, agora eu tenho alguém para falar, não, o Raí Caldato gosta. É alguém de nome aí para me dar um apoio nessa parte. Outro capacete muito legal, rapidinho, que ninguém vai colocar em lista nenhuma. É o capacete do Olivier Gruillard, que corria na equipe Ozella, depois Found Metal, em 90 e 91. Preto com um desenho vermelho aqui, assim, uma fitinha. E o capacete do Gary Brabham, era o Gary, que tinha um monte de filho do Jack, o David, que era o azul, acho que era o David, que era azul com o canguru branco. Isso, era o David. Azul com o canguru branco. Eu acho do caramba aquele capacete. Era o Gary Brabham, eu acho. Era o Gary, né? Era o Gary. Isso que era totalmente azul, só com um canguru branco, só isso. Canguru branco. Parecia o capacete daquela companhia aérea Qantas, né? Da Austrália. Só que ao invés de vermelho e branco. Sensacional. Iconográfico, entendeu? Minimalista. Enfim, se a gente for analisar. Aí vai embora. Vai embora. Vai mais 1h30 de live. Mais 1h30. Você tem que colocar o post, a gente já vai terminar aqui. Aí tá muito boa a conversa. Dá para ter mais 10 conversas dessas que a gente não termina assunto. Mas, a última pergunta aqui que era até do G Ceará. Cadê? Ele tinha perguntado aqui, agora rolou a tela para mim, acabei me perdendo. Aliás, aqui o Emerson Santos falando aqui que é o Garage Burger, e também ele parabenizando você pelo trabalho. Grande, obrigado, Emerson, grande abraço para você. Ele que é pai do Gustavo Ariel, também, piloto. Sim. São dois amigos queridos. Emerson, grande abraço para você, querido. Saudade aí pra caramba. Já assistimos corrida junta no setor, não lembro que setor que era, se era o K, 2016.
Estava comigo lá, ele e o Gustavo ainda molequinho ainda. O Gustavo está irreconhecível. Um grande abraço, um beijo para vocês. Morrendo de saudade. Na hora que passar tudo isso aqui, a gente vai combinar alguma coisa. Digo mesmo, Emerson Santos, grande pessoa, me ajuda muito em muitas coisas. Emerson, valeu aí. Aliás, ele que falou do Raí pra gente aqui, pessoal. Legal. Que eu sempre tava com aquele negócio, putz, será que o Raí vai ser gente boa assim? O cara é o designer do Hamilton, pô. Não, imagina, sempre falo, não, gente boa, e da gente que tá vendo aí. Muita gente boa aí, Caldato. E ó, pra terminar, pergunta do G Será. Raí, quando teremos uma escola de design aqui no Brasil para descobrir jovens talentos como você? Poxa, obrigado. Olha, nós temos, né? Nós temos faculdades de desenho industrial, né? O que nós não temos, muito bem lembrado pelo G Ceará, que eu saiba, tá? Se eu tiver enganado, alguém me corrija, mas eu acho que não existe escola de design de capacete específico, né? Você vai ter curso de design automotivo, né? Eu tenho até amigos que dão curso de design automotivo, o Márcio Sartori, da Icon, um grande amigo meu do Rio de Janeiro, ele tem cursos de design automotivo, mas design de capacete especificamente eu não conheço. Realmente é uma excelente ideia para o futuro próximo. Mas, se você gostar do assunto, você pode fazer cursos de desenho, cursos técnicos de design gráfico e também faculdade de design gráfico. Hoje tem muito mais opções, né? Você tem, por exemplo, o Instituto Europeu de Design, onde eu fiz o meu curso de design gráfico em Milão, abriu uma filial em São Paulo, de tanto brasileiro que é para lá. Então, você tem faculdade, né? Você tem a FAP, você tem o Mackenzie, para falar de São Paulo, você tem em Bauru, na Unesp, tem faculdade de desenho industrial. Mas o design, como é muito do talento, é muito do talento inato, e também, hoje em dia, com a era da informação que a gente vive, com internet, com tutoriais, com vídeos, você pode ser um autodidata e se aperfeiçoar com cursos, né? Então, por exemplo, na faculdade, eu era até chato, porque toda vez que era tema livre, era automobilismo. Dois. Então, toda vez que era tema livre, automobilismo. Eu lembro até de uns amigos que me chamaram no canto assim, falaram, Raí, sem querer ser chato e tal. E eu lembro assim que foi uma conversa de amigo mesmo, não foi sacanagem. Falou, estamos quase se formando aí e começa a fazer umas coisas diferentes, cara. É tão difícil chegar no automobilismo, na Fórmula 1. Cara, começa a fazer uns designs de cadeira, de luminária, faz uns, entendeu? Falei, não. Porque eu parecia um alienado mesmo, meio lunático, sabe? Que tudo que eu fazia era corrida, tudo. E graças a Deus deu certo. Acho que essa persistência meio maluca aí acabou me levando para onde eu queria chegar, né? Quando chega o resultado, aí todo mundo percebe que não era coisa de maluco, né? Ou aí percebe que é coisa de maluco, realmente. Bem maluco. É nível hard, né? É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista aqui com o Raí Caldato. Gostaria de agradecer a todos que estão aí no comentário, o G Ceará, Valdinar Gouveia também aqui chegando, Valdinar, falando, grande abraço. Pedindo desculpa pelo atraso, tudo bem, mandando um abraço para você. Aí, isso daí, ó, dizendo que estava cuidando da mãe. Tem mais que cuidar mesmo, querido. Cena sempre. Valdinar é um amigo muito querido da TAS, da torcida Ayrton Senna. Aí. Também abraço aí pro Emerson Santos novamente, pro Marco 44, todos que já são inscritos aqui no canal, e para você que também não é inscrito, seja muito bem-vindo. E agora, antes de terminar, eu vou pedir pro Rock falar suas últimas declarações e depois pro Raí terminar aqui pra gente. Ok? Rock, então, por favor, diga. Eu só tenho que agradecer essa aula. É um super bate-papo, Raí. Muito obrigado. Foi um super prazer, uma baita aula de design, de identidade visual, enfim, para quem gosta, como eu gosto, e eu sou também minimalista, de olhar essas coisas, de sair encantado. Então, super obrigado pela oportunidade de ouvir e de bater um papo de algo que a gente é apaixonado por automobilismo, capacete e tudo mais. Exatamente. O prazer foi todo meu.
fico muito feliz com o convite. Até peço desculpas aí que a gente demorou a encaixar um horário, né, Dan? Mas não, sem problema. É que eu te expliquei, essa época do ano é muito corrida. E como a pandemia adiou o início da estoque, então aqueles primeiros 3 meses pauleira viraram 4 meses pauleira, né? Pois é. Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sou muito grato sempre que eu recebo um convite, tenho uma chance de compartilhar esse amor pelo automobilismo. Falar de corrida é muito bom, de capacete, de design. E como vocês falaram, realmente é muito descontraído. A gente está uma conversa entre amigos aqui, como se estivesse num bar, né? Então adorei participar. Agradeço de coração aí. Só faltou a cerveja, Raí. Tá convidado novamente, não precisa se preocupar com demora. A gente entende o trabalho, a gente aqui também procura entrevista com os pilotos, a gente sabe como é complicado essas coisas, não se preocupe com isso. Novamente, faça as palavras do Rock, as minhas palavras. Muito obrigado por essa live e boa sorte lá com o Hamilton e com os outros pilotos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa transmissão. Grande abraço. São vocês que fazem o nosso canal. É de vocês. É da gente para vocês, de vocês pra gente. E é isso, pessoal. Agora eu esqueci, Rock, aquilo que eu sempre falava. Venha com a gente, pessoal. Se posicione. Você também no grid de largada. Legal. Valeu, pessoal. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo.